Gente, expressar a minha alegria, o prazer de estar aqui, parabenizar a iniciativa de um trabalho tão importante, significativo como esse. Agradeço o convite na pessoa do irmão Fábio, agradeço também o conselho, o pastor da igreja, né, por assim então liberar a minha palestra nesta noite, né, de eu estar aqui trazendo para vocês um pouquinho da história da IPB. E creio que é de suma importância o que está sendo feito aqui, porque nós vivemos num tempo de grandes dificuldades em relação à identidade, né, em relação à questão de saber quem de fato nós somos, as nossas raízes. E muitas vezes as pessoas querem apenas espiritualizar as coisas, falam, o importante é só conhecer as Escrituras. Não, o importante é conhecer as Escrituras e também a nossa história, que tem a ver com a nossa identidade, a nossa raiz, porque isso nos ajuda a observar o nosso lugar, né, no tempo, no espaço, a também não cedermos, né, às ondas, né, os ventos, né, que nós encontramos de doutrina, e saber que a nossa igreja é uma igreja assim que ela tem uma história muito bonita. Não só a história da IPB, mas a história da igreja é de grande importância para a construção da nossa identidade, para valorizarmos, né, os nossos antepassados que suaram a camisa, vamos assim dizer, né, com relação à questão da plantação, do avanço, da expansão da igreja, e também aprender com os erros, né, porque história é isso, né? Eu costumo, na minha aula de história, eu sou professor de história no ensino médio, costumo dizer assim, olha, para que serve a história, né? Que tem aluno que fica olhando assim e fala, professor, isso é chato, por que eu quero saber de coisa velha, né, que já passou? Aí eu falo assim, se eu apagar sua memória agora, né? Quem é você? Não tem identidade. Então, história é identidade, né? História é saber quem nós somos, mas para quê, né? Primeiro, para saber quem nós somos, para aprender também com o erro do passado, porque quando você vê onde que, né, a igreja errou, nós temos a oportunidade de não repetirmos, né? E também sermos inspirados pelos grandes feitos. Então, nós hoje vamos analisar a terceira parte, né, que é a cooperação e organização, que começou em 1917 e vai a 1959. Esse tipo de divisão é feito pelo historiador da IPB, né, o reverendo Alderi, e vou usar o slide para poder nos orientar aqui em relação aos períodos. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu só aqui me familiarizar com... Tem que apontar para onde? Tá. Eu tenho um aqui na minha frente. Que chique, né, gente? Vou precisar ficar toda hora virando. Vamos lá. Tá atrás de mim. Eu acho que está desligado. Está desligado também. Não, estava desligado também aqui. Estava desligado. Então vamos juntos ler esse texto de Abacuque 3:2. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu quero iniciar falando sobre o Brasil no início do século XX. Eu acredito que o reverendo Narciso, com muita propriedade, ele tenha já falado um pouco sobre esse início, mas eu quero iniciar nossa palestra fazendo algumas observações que eu considero de grande importância, que são as mudanças, as transformações que ocorreram no Brasil quando Simonton chegou e o Brasil do século XX, para que possamos pensar nos desafios que a igreja ela teve logo no início do século XX. Então, primeiramente, eu coloquei ali uma questão de transição, né? Ou transições. Você tem ali uma bandeira apontando para a questão, uma parte, né, da monarquia, porque o Brasil, quando Simonton chegou, era uma monarquia, né? Era Brasil Império. Século XX já nós temos o Brasil República. Então, o que muda? A mudança histórica afeta em que sentido a igreja, né? Então, nós vamos ver rapidamente algumas questões relacionadas a isso. Eu coloquei alguns textos porque são importantes
principalmente no que diz respeito à Constituição. O Brasil, a primeira Constituição brasileira, ela é de 24. Depois da independência, você teve a primeira Constituição, 1824, e desde o início nós sabemos que, junto com a coroa, né, ou junto com os colonizadores, a igreja chegou, a igreja católica, lembrando que Portugal era católico. Então, junto com a colonização, vem também a religião católica. Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, a Igreja Católica ela continuou sendo a religião oficial do Império. Então, aqui nós temos um pedaço, né, da Constituição de 1824, que é o artigo número 5. Né? Eu tive o prazer, na faculdade de História, minha monografia foi sobre História do Protestantismo, então eu trabalhei com aqueles rolos microfilmados, eu tive o prazer de ter acesso a alguns documentos antigos, e é bem interessante nós olharmos assim para a história e ver a construção de algumas questões. Olha o que está lá no artigo 5º. Vamos todos juntos? A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Percebe a importância aqui? Você poderia ter no Brasil o Império uma comunidade religiosa protestante, mas era para atender principalmente pessoas que são oriundas de outro país, de um país protestante, como, por exemplo, os ingleses, e que teriam aqui, então, como uma assistência, por exemplo, de capelania, mas não poderia ter um templo com cruz. É por isso que você não tem muito costume no meio protestante de ter, eu fico brincando, a igreja com cara de igreja. Não é por uma questão teológica, foi por uma questão de proibição por anos, né? Então você poderia ter reuniões domésticas sem que tivesse qualquer tipo de tentativa de proselitismo, né? Ou seja, de tentar levar o evangelho para qualquer brasileiro. Essa questão é importante porque isso já vem desde o início. Lá quando a família real veio para o Brasil, em 1808, houve um acordo ali entre a Inglaterra e também Portugal, porque estava tendo uma guerra, né, na Europa, ali, a questão de Napoleão Bonaparte, que ameaçou invadir Portugal, e Portugal vem para o Brasil sob proteção da Inglaterra. Só que a Inglaterra era protestante, era anglicana. E aí eles precisaram fazer um acordo desde aquela época. Por quê? Você está vivendo uma época que ainda tinha Inquisição. E aqui os ingleses ficaram preocupados. Tá, nós vamos ter ingleses no Brasil. E como vai ficar a situação religiosa? Então, já em 1810, olha só, você tinha um tratado chamado Tratado de Comércio, Aliança e Amizade, onde você tinha ali um artigo que dava proteção para os protestantes no Brasil. Agora, quando o Brasil se torna independente de Portugal, reafirma a posição da Igreja Católica como religião oficial e a permissão de outras religiões. E aqui não é somente ao protestantismo. Há um livro que vai falar muito sobre como que isso também deu abertura para os espíritas, kardecistas, outras religiões também. Exceto religiões assim afro-brasileiras que sofriam muita perseguição em relação a essa questão da liberdade religiosa. Então, quando Simonton chegou, ele chegou num Brasil império que era proibido igreja, com cara de igreja, estou falando que templo, né? E proselitismo aberto e direto. Antes de Simonton, vocês já, não sei se foi de repente o reverendo Homer, o Ricardo, acredito que o reverendo Homer, antes de Simonton chegar, tinha um outro missionário aqui. Quem era? Lembra? Vamos lá, provinha aí, ó, para ver se... Falou ontem, Narciso? Eu vou dar uma dica, ele fundou uma igreja que existe até hoje, fica perto do Hospital dos Servidores, né, lá no centro do Rio de Janeiro.
Na verdade, foi a primeira igreja assim, né, evangélica, no sentido de ter essa abertura legalizada, né? Foi a chamada Igreja Evangélica Fluminense, que é a igreja congregacional, que era do Robert Calley. Se você olhar o seu inário, você vai ver que tem muitos hinos de autoria dele, tá? E da sua esposa chamada Sara. Então você pode olhar aí os autores, você vai encontrar ali. Foi o primeiro inário, foi organizado por ele, tá? O inário evangélico. Esse Robert Calley chegou um pouquinho antes e ele era rico, é uma pessoa assim que vivia, né, no meio da elite brasileira e ele era amigo pessoal de Dom Pedro II. Então ele conseguiu, né, nas brechas constitucionais, avançando na liberdade para os protestantes em relação à construção do templo. É interessante nós observarmos, né, que geralmente as pessoas falam assim, a igreja evangélica é coisa de pobre, analfabeto, né? Mas o protestantismo chega no Brasil na elite. Tanto é que você vai encontrar desejo da elite brasileira progressista, que queria que o Brasil avançasse, querer a presença de protestante aqui. Por quê? Porque muitos países avançados eram países o quê? Protestantes. E o discurso do protestante era: o Brasil é atrasado por causa da religião católica. Porque a religião católica, naquele contexto, ela era uma religião muito reacionária, muito conservadora, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre isso aí. Aqui nós vamos encontrar o seguinte, que quando há a passagem da monarquia para a república, há uma mudança, há uma transformação aí, né? Lembrando que em 1888, o fim da escravidão, depois vem logo a questão da república e depois a Constituição. Então vamos dar uma olhada aqui, como que fica, né, esse decreto de 119A. Vamos ler junto? A separação entre a igreja e o Estado foi efetivada pelo decreto número 119A, de 7 de janeiro de 1890, que consagrou a plena liberdade de culto. Então, você tem uma mudança aqui, isso é antes da Constituição, a Constituição foi no ano seguinte, onde você tem agora um dispositivo legal em que é permitido ter culto no Brasil. Aqui são algumas... Vou só ler uma aqui para a gente não gastar muito tempo. Mas eu separei 4 artigos, só para vocês terem uma noção. Vamos ler só essa primeira parte. Olha, é proibida a autoridade federal, assim como a dos estados federados, expedir leis, regulamentos ou atos administrativos, estabelecendo alguma religião ou vendando-a a criar diferenças entre os habitantes do país e nos serviços sustentados à custa do orçamento por motivo de crenças ou opiniões filosóficas ou religiosas. Então, a Igreja Católica, ela era como se fosse um órgão do Estado. Você não tinha, por exemplo, uma certidão de nascimento, era certidão de batismo. Os cemitérios pertenciam à Igreja Católica. Os cargos públicos, para você ocupar, você tinha que ser católico. Casamento, não existia casamento civil. Era casamento religioso católico. Então, um casamento, por exemplo, de um protestante, não era um casamento legalizado no país, isso no Império. Então, você tem uma mudança aqui. Então, olha lá. Show, que a gente vai chegando a uma certa idade, eu só tinha problema de miopia, agora eu já estou com os 2 problemas. Né? A todas as confissões religiosas, pertence por igual à faculdade de exercerem seu culto, regerem-se segundo a sua fé e não serem contrariadas disso, né? Contrariadas nos atos particulares ou públicos que interessem ao exercício deste decreto. Aí você vai ver no outro artigo falando que isso se estende não somente a indivíduos, mas à igreja como um todo. Tanto a você individualmente, ter a liberdade de professar a sua fé, ou a coletividade, né? E aí o artigo 4 diz assim, olha, fica extinto o padroado. O que é o padroado? Era um regime que a Igreja Católica no Brasil ela estava, que foi um problema no Brasil Império, tá? Que esse padroado dizia o seguinte, que a Igreja Católica ela era tutelada pelo Estado. Ou seja,
o padre, o sacerdote católico, ele é como se fosse um funcionário do Estado. Deixa eu falar um negocinho aqui para vocês. Vocês sabiam que em alguns países, até hoje, né, são assim, essas questões? A Alemanha, por exemplo, a igreja luterana, a igreja evangélica luterana, ela é religião oficial do Estado. E o dízimo, olha aí, pastor, ó, o dízimo, ele já vem descontado em folha de pagamento do cidadão. Mesmo que ele não seja religioso, mesmo que ele não frequente a igreja, quem paga o salário do ministro luterano lá na Alemanha é o Estado, não é a igreja local, é o Estado. E aí há uma questão, mas e se eu sou macumbeiro lá, sou candomblessista, eu não quero dar o dízimo? Você tem que fazer um documento, tal, mas você tem perda de alguns direitos e benefícios do governo. Então, muitos países no passado, você tem essa questão da relação igreja e Estado, tanto católica como igrejas protestantes. Por exemplo, na Inglaterra você tem a igreja anglicana. Na Escócia, a igreja oficial é a igreja presbiteriana. Aqui no Brasil, quando o sacerdote ele recebia alguma lei vinda do Papa, tinha que passar pelo rei, né, pelo imperador, para que o imperador pudesse liberar. E esse foi um dos problemas que aconteceu. Tá? Quando você estuda história, dizem que o imperador Dom Pedro II ele era uma pessoa com a mente muito aberta, era muito progressista, mas 3 causas tiraram o apoio dele. Uma foi a questão do exército. Né? O exército brasileiro foi para a guerra, uma guerra chamada Guerra do Paraguai, e ele prometeu que os escravos que fossem para esta guerra, né, os escravos que fossem para essa guerra, quando eles voltassem vivos, eles seriam, né, libertos. E é claro que eles pegaram os escravos e botaram na linha de frente, mas alguns voltaram, né? E começaram a reivindicar o quê? A liberdade não só deles, mas também, das vezes, da esposa, do filho, né? E o exército apoiou. Só que o exército é um órgão do império, do Estado. Então ele não poderia estar, né, se insurgindo contra o próprio patrão, né? Vamos assim dizer. Outro problema foi com a Igreja Católica. Houve um Papa, se eu não me engano, é Leão XIII, eu sempre esqueço o número, né, do abençoado, não sei se é 12 ou 13. Ele era muito reacionário, antiprotestante, anti qualquer ideia liberal, né, que estava acontecendo na Europa, e ele fez uma forte campanha contra a maçonaria. E ele proibiu os católicos de serem maçons. Daí começa aquela coisa, né, de maçom adora o bode, uma série de aquelas criações aí que até onde é verdade, até onde é mentira, né, fica na especulação. Mas a campanha contra a maçonaria foi muito forte, principalmente porque os maçons eles apoiavam as liberdades religiosas. Então muitos protestantes, não vão me bater, tá? Mas não sou maçom também, mas os evangélicos foram apoiados no Brasil pela maçonaria. Todas as vezes que os evangélicos estavam sendo ameaçados, a maçonaria lutou junto com os evangélicos, e muitos evangélicos também eram, contra a Igreja Católica, querendo a liberdade entre igreja e Estado. Então, esse Papa fez uma grande campanha proibindo os católicos de serem maçons, e o Dom Pedro II era maçom. Quando ele ouviu isso, vieram até ele, vai deixar? E aí ele tomou uma atitude de não receber a ordem do Papa. E aí os católicos ficaram assim, a gente obedece o Papa, obedece o imperador. 2 bispos no Brasil preferiram obedecer o Papa. E eles foram presos porque eles desobedeceram o imperador. Ou seja, o imperador perdeu o apoio da Igreja Católica, perdeu o apoio do exército, e depois ele perdeu o apoio dos grandes senhores de escravos, porque quando libertou os escravos, não foi indenizado os senhores, porque o escravo é um produto. Eu liberto, e aí? Fico com o quê? Quem vai trabalhar agora? Quem vai pagar? E o governo não pagou, então ele perdeu esses 3 apoios. Tá? Vamos lá.
Em fevereiro de 1891, a primeira Constituição republicana confirmou a separação entre igreja e Estado. Então, quando vocês ouvem assim, o Estado é laico, é isso. Você não pode ter um Estado que apoia... Veja bem, Estado laico não é Estado laicista. Não é que o Estado é contra a religião. Mas ele não tem uma religião. Ele não tem. Isso é problemático, tá, gente? Eu não sei se tem alguém aqui de direito e tal. Isso é problemático, porque se você levar isso até a última instância, você vai ter que também tirar os feriados, você vai ter que... Entende? Eu estava até conversando, né? Algumas com tendência mais puritana falam que não pode ter feriado nenhum, né? Eu falei assim, meu irmão, para mim pode ter feriado até de Buda, não estou nem aí. Eu não estou nem aí. O brasileiro já rala demais e ganha muito mal. A questão toda, se você for levar até a última instância, é perigoso. Perigoso não. Você teria que ter somente uma folga e pronto, né? E nem mesmo feriados como, por exemplo, Natal, ou qualquer outro feriado de cunho religioso, poderia haver. Mas são discussões que você vê. Eu trabalhei como professor de educação religiosa, trabalhei na formação da própria, como se diz, do edital do primeiro concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro, várias discussões com lideranças religiosas, e isso é bem complexo, tá? A gente vai ver um pouquinho aí. A mesma questão de cemitério, casamento, tudo isso com a República passa a ser do Estado. Tudo bem? Então, olha a diferença, né? Entre República e Estado. Então, a partir de então, a Igreja Católica teve duas grandes preocupações. Uma outra questão aqui, que quem me falou isso foi o reverendo presbítero Constanza, numa das aulas de seminário. Ele disse que... Gente, eu esqueci agora o nome da lei. Estava aqui na mente. Existe alguns lugares no Brasil que depois que o Brasil se tornou republicano, a igreja perdeu, né? Perdeu muitas terras, perdeu muitos bens e laudene, né? Então existe o seguinte, assim como em Petrópolis a família real, ela recebe um valor em transações que são feitas comerciais, de vendas de imóveis, a Igreja Católica, em alguns lugares, se eu não me engano, tem um bairro na Zona Sul, que alguns imóveis, quando são vendidos, ela tem um imposto que vai para a igreja. Botafogo, né? Botafogo. Vai para a igreja desde aquela época, como se fosse uma indenização, mas até agora ninguém mexeu nisso. Tá? Então, veja bem, a partir de então, a Igreja Católica teve grandes preocupações. Uma, de obter apoio do Estado, porque ela precisa agora conquistar o Estado. E ela vai brigar mesmo. Tanto é que você vai ver que são conquistas da igreja. Na época do Getúlio Vargas, por exemplo, educação religiosa nas escolas. Quem que teve aula de educação religiosa aqui? Ensino religioso. Levanta a mão, quem estudou. Então, eu cheguei a estudar. Né? Às vezes as pessoas não querem levantar a mão com medo de denunciar a idade, né, irmão? Fica tranquilo. Fica tranquilo que a educação religiosa voltou para as escolas. Então, ela está funcionando. Mas, por exemplo, a questão de capelania. Você vê que no exército não tem padre, capelão. Então, isso tudo a Igreja Católica ela tentou retomar, né, terreno, né, depois que houve essa separação. Então, veja lá, aumentar a sua influência na sociedade. Um dos primeiros passos foi fortalecer a estrutura interna da igreja, criaram-se novas estruturas eclesiásticas, ou seja, dioceses, né, arquidioceses, fundaram-se novos seminários. Em 10 curtos anos, o número de dioceses pulou de 12 para 52. Diocese seria algo meio parecido com o presbitério, só que às vezes um pouco maior, tá? Nosso. Foi incentivada a vinda de muitos religiosos estrangeiros para o Brasil. Capuchinhos, beneditinos, carmelitas, franciscanos. Então, a Igreja Católica também manteve sua firme oposição à modernidade, ou seja, às mudanças e transformações que estavam ocorrendo no mundo, ao protestantismo, né? Lembrando que a Igreja Católica ela foi esperta, enquanto, né, o fogo estava cruzando lá na Europa, entre protestantes e católicos, eles pensaram assim, vamos para a Nova América. Por que a América Latina, né, ela é católica? Porque, enquanto o protestantismo estava crescendo na Europa, eles decidiram vir para cá.
né, e graças principalmente aos trabalhos dos jesuítas, né, a igreja ela avançou, e os colégios também, que a primeira educação, principalmente aqui no Brasil, primeira educação foi o quê? Uma educação religiosa dos jesuítas. Tá? Maçonaria, que eu acabei de falar aqui para vocês, que a maçonaria sempre está levantando a bandeira da liberdade, da igualdade. Né? Então, ou seja, ela sempre está lutando em relação à questão de conquistar a liberdade religiosa, conquistar também avanços naquilo que, de repente, pautas que seriam, na visão da Igreja Católica, prejudiciais para ela, como, por exemplo, o fim do regime de padroado, que a Igreja deixa de ser uma religião oficial. Mas, gente, vou ser sincero, ela deixou de ser oficial, mas ela ainda tem muitos prestígios que protestantes não têm. Quando, por exemplo, eu participei de reuniões junto com padres, com babalorixá, não é nada ecumênico não, tá, gente? Era reunião para discutir a questão da prova lá do concurso da Prefeitura do Rio. Então, a prefeitura lá, o prédio da prefeitura, tinha um horário para abrir, e eu estou lá junto com meu amigo que é pastor também. A gente era articulador, né, do DERE, que é da UMEB, né? E aí nós estávamos ali esperando, como todo mundo, abrir as portas para entrarmos. Mas quando chegamos lá, já estava o bispo, sentadinho, já tinha tomado café. Eu fiquei olhando, gente, que diferente isso, né? Tratamento diferente. Né? Vamos lá, relembrando, o Império havia dado lugar à República, tudo bem? Então houve essa mudança. Não havia mais escravidão desde 13 de maio de 1888. O fato de não haver escravidão não significava que o negro estava incluído na sociedade. Não, não. Tá? Isso foi um problema, né? Imagina você trabalhar 40 anos para uma pessoa, a pessoa falar assim, beleza, está dispensado, pode ir para casa. Cadê lá os anos que foram privados de educação? E o escravo, dependendo da situação, ele se tornou pior agora liberto. Por quê? Porque se antes ele trabalhava para comer, beber e ter roupa e lugar para dormir, agora ele que não sabe contar, não sabe fazer nada, ele agora trabalha, o ex-dono de escravo, que agora é patrão, fala assim, você deve. Você tem que pagar agora a sua comida, a sua bebida. Então a coisa não foi fácil, não. Estado laico, a Igreja Católica não era mais religião oficial. A Igreja de Roma experimentava uma notável revitalização, crescimento, tá? E uma crescente tolerância contra os protestantes. Havia, então. E até pouco tempo atrás, em alguns lugares do interior, né? Você via aquela cidadezinha, você tem a figura do padre, né? O padre praticamente domina a cidade. Aí, quando chega algum trabalho de evangelização na cidade, o padre dava aquela... Eu tive vários amigos, principalmente da Igreja Batista, que às vezes eles iam fazer viagens missionárias e tinham essas dificuldades em alguns interiores, né? O padre falava para a vizinhança, não recebe, né? Não dê ouvidos, então as pessoas passavam umas dificuldades em relação a isso. As igrejas evangélicas cresciam, apesar da oposição. Aqui, no caso, né, no início, é presbiteriana, congregacional, né? Os batistas também já chegaram no final. Os missionários estavam deixando de ser os principais líderes da igreja, né, tendo que dividir esta tarefa com os pastores nacionais. Então já começava a crescer pastores nacionais. E aí a figura do Robert, né, Calley, né, o fundador da Igreja Evangélica Fluminense, que era presbiteriano, tá, gente? Ele era presbiteriano. Aí, depois do falecimento da sua primeira esposa, ele casou com a Sara, que era congregacional, e aí ele virou a casaca. O Brasil, então, no início do século XX, era bem diferente daquele que Simonton encontrou. Então, essa imagenzinha aí, bem legal, né? Simonton com... Tá vendo, né? Simonton com o bebezinho, né? Que é a IPB, né? Vamos lá. Depois do abalo, creio que o reverendo Ricardo comentou sobre a primeira divisão que houve na igreja, e não foi só na igreja presbiteriana, foi a primeira divisão evangélica, né? Foi a primeira divisão evangélica. Eu estava conversando com um pastor, que eu tive o prazer de pregar na semana passada, nos 120 anos da IPI, né? Que coisa maravilhosa, né? Saber que, apesar de caminharmos separadamente, nós temos esse trabalho de cooperação. Na Assembleia Geral da IPI, o Roberto Brasileiro estava presente,
Estava presente também o pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora e da Presbiteriana Renovada, né, que é a mais nova desse grupo, né? E aí, vamos lá. Desde o abalo de 1913, a primeira divisão evangélica em solo brasileiro, a IPB se sentiu desafiada a fazer um grande esforço evangelístico que resultou na expansão sem precedente, né? A IPI também cresceu muito inicialmente, graças à adesão de indivíduos em igrejas oriundos da Igreja-mãe. Todavia, com o passar do tempo, seu crescimento se estabilizou, ficando bem abaixo dos índices da igreja de origem. Não sei se vocês já viram, lá em São Paulo tem uma igreja que é chamada, acho que é Catedral Evangélica, né? Uma igreja muito linda da IPI, ela tem um coral muito bonito, né? Se você jogar, ela é bem tradicional, que é aquele estilo mais litúrgico, mas ela é Catedral Evangélica, uma das igrejas de referência em São Paulo. Se você jogar depois no YouTube, no Google, você vai ver que é a igreja que o reverendo Carlos, né, ele pastoreou. Então, esse nosso ponto aqui, né, de 17 a 59, onde você vai ter lá a organização, né, ou melhor, a cooperação e a organização da IPB. Então, cooperação. Qual é o maior nome que nós temos nesse período que nós chamamos aqui de cooperação? É o nome do reverendo Erasmo Braga, né? É interessante que ele é filho, né, de pastor presbiteriano. Dizem que o seu pai se converteu quando ele teve acesso à Bíblia, que estava sendo usada, né, uma parte como embrulho, né? E aí ele leu, ele se converteu, e o pai dele, então, se tornou pastor presbiteriano. Ele foi educado no colégio americano, né, na escola americana. A igreja dele era a maior igreja evangélica do interior de São Paulo. Depois da ordenação dele, ele ficou pastoreando um tempo em Niterói. Depois voltou para o interior de São Paulo. E ele se destaca muito pela inteligência, pela memorização, né? Ele era até apelidado de enciclopédia ambulante, né? Porque era uma pessoa extremamente culta e uma pessoa que tinha uma mente assim privilegiada. E existem assim várias contribuições dele, não só no campo da igreja, mas também da vida social brasileira. Então vamos ver aqui algumas informações, né, que eu destaquei de tantas que eu pude ler. Em 1916, ele participou com 2 colegas do Congresso de Obras Cristãs na América Latina, no Panamá. Poucos anos depois, tornou-se o secretário da Comissão Brasileira de Cooperação, entidade que liderou um grande esforço cooperativo entre as igrejas evangélicas do Brasil. Foi fundado no Rio de Janeiro, então, o Seminário Unido, né? Você está perguntando, pastor, se ele conhece alguém que estudou no Seminário Unido, que foi um seminário interdenominacional, e, se eu não me engano, Oswaldo Cruz, né? Aquele de Oswaldo Cruz. E aí o pastor falou que o reverendo Vasco, né, ele estudou no Seminário Unido. Aqui, irmãos, é o primeiro trabalho que a gente tem, que é o trabalho de, vamos dizer assim, de ecumenismo entre igrejas cristãs, evangélicas. Então, ele vai ser um grande nome de cooperação nessa questão da unidade do movimento evangélico brasileiro, né? Como desdobramento do Congresso, Erasmo Braga organizou ainda em 1916, no Rio de Janeiro, uma conferência regional, né, de evangélicos para discutir um plano geral para o protestantismo brasileiro. A agenda daquela conferência incluiu aqui alguns pontos bem interessantes. Vamos lá. A organização de escolas protestantes. E essa era uma ideia muito interessante dos reformados, né? De onde você colocar uma igreja, você também colocar uma instituição de educação para que as pessoas possam aprender a ler, serem educadas e, sendo educadas, terem acesso à Bíblia também, né? Apoio financeiro para as igrejas nacionais, a criação de uma universidade que alcançasse as classes mais educadas, né? A formação de um seminário não denominacional, que é o seminário que já foi mencionado, unido, e a criação de um comitê de cooperação brasileiro no estilo de comitê de cooperação latino-americano. Então, aqui você vai ter outros momentos que a igreja teve em relação à cooperação, que foram, né,
Outros esforços cooperativos do período foram o Instituto José Manuel da Conceição, fundado pelo reverendo William, a Associação de Catequese dos Índios, que deu, né, origem à Missão Kaiowá, né? Não sei se todos estão conseguindo ver, né? Foi o embrião, né? Em 1921, o Seminário do Norte foi transferido para o Recife e os principais periódicos. Eu não sei se vocês ouviram falar que o primeiro jornal, né, evangélico foi um jornal criado por quem? Simonton. Qual era o nome desse jornal? Não. Imprensa evangélica, né? Eu tive, quando fiz a minha pesquisa, tive acesso aos rolos microfilmados da imprensa evangélica. E aí você tem, na Igreja Presbiteriana Independente, ele continuou como estandarte, que é a publicação oficial deles até o dia de hoje. Na IPB, você teve uma fusão do jornal puritano com o jornal norte evangélico, dando origem ao que nós temos hoje, Brasil Presbiteriano, ok? Então aqui você tem contribuições de pastores, né, na vida social brasileira. Então vários pastores deram valiosas contribuições. Antônio Trajano, né, Álgebra Elementar, Ordem Intelectual e Literária. O Eduardo Carlos Pereira, né, Gramática Expositiva. O Otoniel Mota, O Meu Idioma, e o Erasmo Braga, que já foi citado, uma série, né, de livros, né, para educação primária, né? Então aqui eu peguei algumas imagens que eu consegui na internet dos livros, né? O Álgebra Elementar, a Gramática Expositiva e essa série do Erasmo Braga, que era voltado para a educação, né, primária. O segundo período, né, que é o período de organização, você vai ter da década de 1930 a 1950, né, ali a IPB aperfeiçoou sua estrutura, criando entidades voltadas para o trabalho feminino. Aqui você já tinha um trabalho feminino desde o século XIX, mas aqui você já começa uma maior estruturação, né, de federação, de sinodal, depois a revista, né? Então você vai tendo ali um movimento mais consolidado, tanto da SAF como também do trabalho de mocidade. Em 1940 foi organizada a Junta de Missões com representantes da Igreja das Missões Norte-Americanas. Gente, deixa eu falar aqui um negócio com vocês que ajuda a gente a entender algumas mudanças. Quando nós celebramos, né, há pouco tempo, 164 anos, nós estamos celebrando a vinda do Simon. Mas a organização da igreja foi em 62. E a Igreja Presbiteriana ela se torna uma igreja brasileira em 88, quando você não tem mais aquela ingerência, né, dos Estados Unidos na Igreja Presbiteriana do Brasil, que foi o grande problema do cisma de 1903. Então, em 1944, surgiu a Junta de Missões Estrangeiras. Em 1950, foi criada a Missão Presbiteriana da Amazônia. Também houve a criação da Casa Editora Presbiteriana. Então, você vê que também é uma instituição bem antiga no nosso meio, né? Neste período, a IPB participou de vários outros movimentos cooperativos, como a Associação Evangélica Beneficente, a Confederação Evangélica do Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil e o Centro Audiovisual Evangélico. Deixa eu falar aqui um pouco sobre a Confederação Evangélica. Esse foi o primeiro órgão oficial ecumênico existente nas igrejas evangélicas brasileiras. A Confederação Evangélica do Brasil, ela foi um trabalho, né, de cooperação, principalmente de presbiterianos, congregacionais, metodistas, né, em que eles trabalharam a questão de hinos. Eles criaram um livro que foi um manual de culto, né? Essa ideia do culto que a gente tem, né, essa liturgia, essa inspiração, vamos assim dizer, essa iluminação, né, do culto que começa com adoração, contrição, você vai encontrar isso nesse trabalho, no manual que é baseado no texto de Isaías, né? Isaías vê a glória, aí ele, ai de mim que sou pecador, então ele confessa o seu pecado, depois ele ouve a instrução de Deus para que ele possa sair em missão, né? Essa, pelo menos a maioria das igrejas presbiterianas adotam mais ou menos esse padrão de liturgia que tem essa ideia, né? Você vai encontrar no manual
Até eu conversei com um amigo meu que ele era da IPI, foi para a IPB, agora voltou para a IPI, e ele, para mim, é um dos maiores nomes assim que eu conheço de liturgia, que é o Eduardo Chagas. Eu perguntei para ele se ele tinha esse material, porque eu não consigo achar e poucas pessoas falam dessa confederação. E eu queria ter acesso a esse manual. E eu joguei na internet, eu achei na estante virtual, só que R$ 430. Aí eu, gente, é fora, né, da realidade, né? Aí eu até perguntei para ele, vem cá. Ele, irmão, olha só, eu tenho. Quando eu comprei na estante virtual, já foi muito tempo atrás, eu não paguei esse valor tão alto assim. É um manual muito simples. Então, para o uso hoje, você já tem muito mais pesquisas sobre o assunto. Mas o valor dele é mais histórico, mais histórico. Mas eu não vou dar R$ 430, não. Aí ele falou assim, ele me passou o link lá do site dele, do blog, onde ele faz uma resenha sobre o livro, né? Mas eu achei bem interessante, porque ali você tem o manual do culto. Tanto é que se você pegar o manual do culto da Igreja Metodista, Metodista do Brasil, é igual nós. Essa mesma estrutura, adoração, contrição, a congregacional também. Então essas 3 igrejas trabalhavam com esse mesmo padrão de culto, tá? Vamos lá, em 1934, as principais denominações evangélicas existentes no Brasil, representadas por sua liderança, fundaram a SEB, que foi essa confederação que eu falei. A SEB foi possível também por causa do empenho do Erasmo Braga, um intelectual presbiteriano, professor e líder da Comitê da Cooperação. Braga faleceu antes da fundação, né, mas o organismo ele funcionou até 62, mas aí por causa que você já estava entrando em questões políticas no Brasil, e aí houve, então, o fim da confederação. Uma pena, né, irmãos? Eu acho que hoje você tem várias associações, vários grupos, mas não tem aquela ideia que tinha, né, anteriormente. Você vê... Eu creio que sim, né? Será que... Eu tenho essa dúvida. Não, tem a avenida, mas eu não sei se é em homenagem a ele, propriamente dito, mas creio que sim. Vou ter uma pesquisar. A SEB, né, sobreviveu até pouco após o golpe de 64, né, o governo militar, quando algumas lideranças foram alvo de investigação do regime militar. Em 1957, a IPB contava com, aqui é bem interessante, 41 presbitérios, 489 igrejas, 369 ministros, né, 89.741 membros comungantes e 71.650 membros não comungantes. A igreja presbiteriana, irmãos, inicialmente ela foi uma igreja muito evangelística. Ela cresceu muito no início. Ela chegou a ser a maior denominação, né, evangélica. Mas quando ela entra na década de 30, ela começa a perder, né? Ela começa a ser superada primeiramente pelos batistas, né? E depois pelas igrejas pentecostais. Lembrando que a Assembleia de Deus ela existe desde 1911, né? Então ela cresceu muito rápido. Eu tenho aqui algumas questões minhas pessoais do porquê que a gente não desenvolveu tanto como as igrejas pentecostais, por exemplo, e as igrejas batistas. Eu creio que existem várias questões que ajudam a gente a entender. Eu acho que não tenho como entrar nessa questão aqui agora. Mas também existem elementos de conflitos internos que a igreja passou, que às vezes desacelerou o foco na evangelização. Isso são questões também que precisam ser consideradas. Ok? Mas se nós perguntarmos assim, tá, mas a igreja presbiteriana, ela é tão pequena assim, que às vezes a gente vê alguns irmãos falando mal da gente mesmo, né? A igreja é tão pequena, irmãos, ela não é uma igreja tão pequena assim. A Assembleia de Deus é a maior denominação brasileira, sim, é fato. E existem vários motivos aí que ajudam a gente a entender, né? Mas tirando as igrejas pentecostais e neopentecostais, nós estamos ali na via média. Nós somos maiores do que metodistas, congregacionais, Nova Vida. Então, nós estamos ali no meio. A última pesquisa, eu não sei até que ponto ela é fiel, porque não é do IBGE, mas a pesquisa mais recente coloca a IPB, se eu não me engano, no 9ª posição. Né? A gente tem quantas igrejas evangélicas no Brasil? 9ª posição, 9ª ou 10ª, uma posição bem... Né? Agora, se juntar todas as denominações, não chega a metade da Assembleia de Deus, é fato.
O período terminou com a comemoração do centenário do presbiterianismo no Brasil. A campanha do centenário foi lançada em 46, realizou-se uma grande campanha evangelística em 1952. E aqui vem algumas questões, né? Outras medidas que foram em relação à criação da campanha, né? A criação do Museu Presbiteriano, né, do jornal Brasil Presbiteriano, resultante da fusão do Puritano, né, e o Norte Evangélico. E o lema da campanha foi, do centenário, né, 1 ano de gratidão por 1 século de bênção. Né? Aí vem a imagem do Puritano, né, do jornal O Puritano. É interessante, porque ele está muito pequenininho, mas se você conseguir aumentar assim, você consegue ver mais ou menos as notícias, né, o que estava sendo discutido ali. E aqui um jornal mais recente, né, da Igreja do Brasil Presbiteriano, falando do avivamento que teve lá nos Estados Unidos. Aqui que eu falei da crise que nós temos, uma crise, porque o Brasil sempre reflete crises que estão ocorrendo lá fora, né? Então você tem no meio presbiteriano lá fora uma crise com relação ao liberalismo teológico, né? Os conservadores e liberais. Isso vai se refletindo aqui, de certa maneira, no Brasil. Então, veja bem, o final da década de 30 foi um período de crise para a IPB e a IPI. Em 24, foram aprovadas pequenas modificações no antigo livro de ordem. Esse livro era o livro que era usado pela Igreja Presbiteriana antes da nossa Constituição. Então, era o chamado livro de ordem, né? Adotado quando da criação do Sínodo, em 1888. Em 1937, que era Vargas já, né? Estado Novo, entrou em vigor a nova Constituição da Igreja, sendo criado no Supremo Concílio. É bom lembrar que antigamente era chamado de... qual o nome que era na IPI? Concílio Geral? Assembleia Geral, perdão. Assembleia Geral. E aí eu estava assistindo um vídeo do reverendo Alderi falando por que houve essa mudança e tal, mas ocorrendo mudanças em várias coisas, dispositivos, alguns dispositivos, outras questões, por exemplo, conselho não era chamado de conselho, era chamado de sessão, né? Mas é interessante você observar que a Igreja Presbiteriana ela queria meio que marcar território de uma igreja nacional, então ela foi tentando meio que dar nomenclaturas próprias, meio se distanciando da forma como era nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, até hoje, é a Assembleia Geral. Por um lado, a ideia de Assembleia Geral, ela tira um pouco essa ideia que está muito arraigada no nosso meio presbiteriano. Porque alguns críticos, né, vão dizer que a gente trata meio que o presidente quase que como se fosse um bispo. Né? O Roberto Brasileiro, quanto tempo que ele já está à frente? Né? O Guilhermino Cunha também ficou um Bonerges Ribeiro. Ou seja, a gente tem aquela visão, quase que, embora a gente não tenha bispo, mas é o presidente. Então tem aquela força, aquele peso. Enquanto, na verdade, nas igrejas presbiterianas, no mundo todo, a ideia de uma Assembleia Geral é a ideia de uma Assembleia onde não tem a figura do presidente, tem a figura do moderador. Ele é só aquele que vai moderar. Ele não tem muito essa imagem que aqui na IPB acabou ficando, que reflete um pouco o nosso sistema também de presidencialismo. Você vê que tudo nosso é presidente do Supremo Conselho, presidente da SAF, presidente da Mocidade. A gente gosta de presidente, né? Refletindo um pouco no próprio Brasil em si, né? E aqui é uma coisa bem interessante. Eu não sabia disso, eu fui descobrir estudando, tá? Para dar a palestra aqui. Em 1937, entrou em vigor a nova Constituição da Igreja, sendo criado o Supremo Conselho. Se eu não sabia, eu não lembrava. Né? No seminário é tanta coisa que a gente estuda. Houve protestos do Norte. O Norte sempre foi muito mais conservador, tá? Norte e Nordeste, contra alguns pontos dessa Constituição. Qual era o ponto? O diaconato. Havia nessa Constituição diaconisas. Entendeu? Uma coisa que eu não... Sabia disso? Eu também não sabia. Então, isso em 37. O Norte já se posicionou, liderado principalmente pelo reverendo Jerônimo Gueiros, e no ano seguinte se criou um dispositivo alterando, mas chegou a haver a eleição
houve tempo de algumas igrejas elegerem diaconisas. O reverendo Alderi não soube responder como que fizeram em relação, se deixaram cumprir o mandato até não reelegerem mais, ele não soube explicar, não tem relato, pelo menos não que ele tenha acesso. Mas aí o problema foi resolvido na Constituição, que é a que nós temos até hoje, que foi de 1950, né, que é a nossa Constituição, ela vem de 1950, tá, gente? Lá, né? Tentei pegar uma foto, essa daí, ela é de 80 e pouco, se eu não me engano. Acho que está ali, 87. Em 1950 foi promulgada uma nova Constituição e no ano seguinte o Código de Disciplina e o princípio de liturgia, que é o que forma o nosso manual presbiteriano até o dia de hoje, tá? Até o dia de hoje. Por que foi um ano difícil? Lembra que eu falei da IPB? A IPB teve essa questão. A IPI tem diaconisa desde a década de 30. Hoje ela tem presbíteras, pastores, né? Mas diaconiza desde a década de 30 a IPI tem. Mas na IPI houve um problema entre questões liberais e ortodoxos, ou seja, aqueles que são, né, conservadores e aqueles que são mais progressistas, porque teve um seminarista que, quando, né, sabatinado, ele disse ter dúvida se existia inferno. Ou seja, algumas pessoas dentro da IPI, uma ala, não acreditava no inferno, porque isso daí é uma influência da teologia liberal. O liberalismo teológico, ele nega uma série de questões que, para a gente, ela é crucial, é fundamental para a fé cristã, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, fundamentalista, a questão, por exemplo, da virgindade de Maria, a questão, né, da ressurreição literal de Cristo, a morte de Cristo vicária. Então, muitos liberais não acreditam, né? Você encontra aí ex-pastores presbiterianos, que hoje não são mais presbiterianos, que estão na mídia. Tem um aí que falou que não acredita que Jesus morreu para salvar, que não acredita em pecado original. Então, o liberalismo teológico, ele quando entrou em muitos teólogos e pastores, e existem pastores da IPB ainda hoje assim, né, que eu não sei como ele consegue pastorear a igreja com uma teologia liberal. Na IPI houve esse problema que o irmão disse que não acreditava no inferno, e aí uma ala radical saiu, né? Então você tem ali, olha, a organização da igreja presbiteriana conservadora, foi uma outra divisão que houve dentro da igreja presbiteriana. Então você tem IPB, IPI, e você tem a IPC, que é a igreja presbiteriana conservadora, que saiu de dentro da IPI por causa do inferno. Por causa do inferno. Literalmente por causa do inferno. A IPI, a IPC é idêntica à nossa igreja. Eles só não voltam, não sei porquê, não tem diferença. É idêntica, idêntica. Tá? E uma outra ala liberal criou uma igreja ecumênica, tal, mas que o nome da igreja é Igreja Cristã de São Paulo, mas não durou, né? O liberalismo não dura mesmo. 1950, Israel Gueiros, um professor do Seminário do Norte, acusou a igreja brasileira de ser controlada por missionários estrangeiros, de apoio à denominação no Concílio Mundial das Igrejas e de tolerância à teologia liberal, né? Esse mesmo polêmica aí. Após o desentendimento entre professores, o reverendo Israel Gueiros foi deposto do presbitério de Pernambuco no ano de 1956. No mesmo ano, fundou outro seminário e uma nova denominação presbiteriana, a Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil. Fundamentalista por causa dos fundamentos que eu acabei de citar. Então você tem aí, ó, IPB, IPI, IPC e a IPF, né? Não vou falar aqui porque foge da minha delimitação temporal, mas existem mais duas igrejas presbiterianas. A Igreja Presbiteriana Renovada, que é uma igreja que nasce desse movimento carismático que ocorreu, de onde surge na Igreja Batista Renovada, que é uma igreja pentecostal. Tem pouco de presbiteriano, assim, em termos de... Praticamente as doutrinas se tornaram muito parecidas com as igrejas pentecostais. Batiza por imersão, não batiza criança, acredita no dom de línguas, isso, todas as características de uma igreja pentecostal. E a outra, eu conheci
Na época que eu não era nem presbiteriano, eu tinha um amigo que era da igreja, dessa igreja. Ele trabalhava no Ministério Público, né? E eu era militar na época, e ele me convidou para conhecer a igreja. É a Igreja Presbiteriana Viva. Alguém já ouviu falar dessa igreja? Ela é de Volta Redonda. Isso, em Volta Redonda. E ela é uma igreja em Volta Redonda enorme, enorme. Ela era IPI, aí entrou naquele movimento de célula, tipo G12 e tal, se tornou uma igreja completamente pentecostal, com movimento celular. Ela é muito forte em Volta Redonda. Então ela seria aí, pelo menos até onde eu sei, a última filha, né? Acho que é bisneta, né? Bisneta. Não, é neta, porque saiu da IPI é neta. Tá ok? Aqui então vem um centenário, tá ok? Aqui você tem uma questão bem importante no centenário. Que no centenário você teve a participação da IPB, junto com a IPI e junto com a Igreja Reformada Húngara. O centenário da IPB foi em 1959, o momento culminante do centenário foi o culto realizado no dia 12 de agosto de 1959, na Catedral Presbiteriana, né? Pela primeira vez, um presidente da República, que na época era do Juscelino Kubitschek, né, participou de uma cerimônia religiosa protestante, permanecendo mais do que o tempo protocolar previa e, desta forma, tendo a oportunidade de ouvir a pregação. Aí que então vem um selo que foi publicado na época, um selo comemorativo. Eu não consegui achar a imagem, eu procurei imagem do culto, eu não achei. Eu queria ver se conseguia a imagem. Eu não consegui, pode ser que eu tenha passado o olho e não vi, mas eu também não vi quem pregou, né? Mas eu peguei só uma imagem mesmo do presidente, essa está até novinha, né? Juscelino Kubitschek novinho, JK. E algumas imagens relacionadas à celebração, né? O centenário, né? Que eu quero fechar, irmãos, com a frase do Simonton, né, que foi uma frase que é bem marcante, né? Porque o Simonton, ele é oriundo, eu creio que o reverendo Homer tenha falado, ele é oriundo de um movimento avivalista que aconteceu, né, local, ali na igreja lá nos Estados Unidos, onde ele era membro. Então, ele é fruto desse avivamento. E ele desejou vir para o Brasil, né, depois que ele sentiu um chamado, depois de ouvir no sermão da capela da Universidade de Princeton, né, a pregação do Charles Hodge, que é o grande teólogo que tem uma teologia sistemática imensa, né, que eu comprei essa teologia sistemática e me arrependi, não porque não é boa, mas porque boa parte está escrita em latim. Com toda sinceridade, irmãos, eu gostaria de saber por que eles fazem um negócio desse. Todas as citações do homem estão em latim. Porque Agostinho falou latim, porque Aristóteles, porque Tomás de Aquino falou latim. Gente, você vai ter que jogar o texto em latim, digitar, botar no Google Tradutor, mas é complicado, né? Mas, enfim, o Simonton, ele vem como fruto desse avivamento, mas uma frase que é muito marcante dele, que eu quero usar aqui para a gente fechar, é a frase que ele diz assim: quem me dera um batismo de fogo que consumisse minhas escórias. Quem me dera um coração totalmente de Cristo, né? Eu comecei falando com o texto de Abacuque, né? Aviva, Senhor, né, a sua obra. E eu acho que esse desejo de Simonton deve ser o desejo da liderança dos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil em todos os tempos, né? O fogo, né? Ele não só representa juízo, mas ele representa purificação, né? Para quem não é salvo é sempre juízo, mas para quem é crente ele é o fogo que purifica o crente das escórias do pecado, né? E ao mesmo tempo um coração totalmente voltado para Cristo, um coração totalmente entregue, porque se o nosso foco não for Jesus, se todo o nosso serviço não for para Cristo, a gente não continua, a gente não tem força para continuar a obra. Eu ouvi esses dias sobre revitalização de igreja e eu estou ouvindo várias vezes a mesma coisa. Até pregação, irmãos, o seu foco não deve ser para ganhar almas para Cristo,
mas você deve pregar para que Deus seja glorificado. Porque quando você prega com foco em ganhar almas, se você não ganhar, você fica frustrado. E a gente sabe na história de muitos homens de Deus sérios que passaram anos e anos pregando e não tiveram resultado. Mas se o nosso foco for a glória de Cristo, a glória de Deus, seja na pregação como missionário, seja no trabalho como presidente de SAF, de mocidade, de UPA ou qualquer outra sociedade interna, ou qualquer ministério interno, independente do que você trabalha na igreja, se o seu foco for Cristo, a gente vai ser sempre revitalizado pelos poderes do alto, que a gente sabe que Cristo é o nosso objetivo, a glória dele, e não a glória do homem, não os nossos interesses, ou interesses seja de qualquer um. Amém, irmãos? Que essa oração de Simonton seja a nossa oração. Creio que encerrou aqui.